atravesar a fronteira con a Galiza e encontrar unha terra irmá, porque a Galicia romana e sueva, que tiña a capital en Braga, é a orixen da lingua, da cultura e do Reino de Portugal. A Galiza recebeu de Portugal unha grande influenza, sobre todo na época contemporánea. Portugal foi decisivo para constituir unha idea de Galiza como cultura e como proxecto político mesmo. Visitar a Galiza para o portugués é porque há moitas semellanzas, mas as semellanzas non chegan. Tamén há relações. E há unha identidade cultural, lingüística, moito próxima. Mas as semellanzas necesitan estímulo político e estímulo social para que as cidades galegas e portuguesas posan formar unha rede verdadeiramente metropolitana, a unir non políticamente, pero sí funcionalmente. E as vantaxes e as oportunidades que son moito grandes. Temos que exploralas para que se transformen en relações. Olá, bom dia, e cá estamos mais uma vez na Praça da Fundação, desta vez sobre este fantástico cenário sobre Lisboa, aqui na Casa da Cerca, em Almada, com esta vista privilegiada e com três pessoas que são três pessoas incríveis que nos vão falar sobre as relações de proximidade entre a Galiza e o Minho, são povos irmãos. Galiza, Terra Irmã de Portugal é o novo livro que aqui nos traz hoje, é um novo ensaio publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ramon Vilhares está connosco hoje para nos falar um pouco sobre isso. Temos também connosco a Teresa Albuquerque, da Fundação Casa de Mateus, e temos ainda o antropólogo José Manuel Sobral, que nos vão falar destas relações de proximidade. Há aqui, de facto, esta ideia de que Espanha é irmã de Portugal. Se assim é, Ramon, a Galiza é irmã gêmea do Minho? Sim, bom dia. O título do livro Galiza, Terra Irmã de Portugal está tomado dun verso do Teixeira de Pascuais, que define así as relações da Galiza con Portugal, como chama terra irmá. Para min é como unha metáfora poética do que son as relações humanas, históricas, culturais, lingüísticas entre a actual Galiza e o que foi no antigo unha outra parte da Galequia, que era o norte de Portugal, que depois foi evoluindo até constituir Portugal inteiro e a súa expansão ultramarina e tudo iso. No centro deste ensaio está unha síntese do percurso histórico da Galiza, da súa situación xeográfica, dos seus costumes, da súa evolución cultural e política, pero está feito tamén con unha vontade de diálogo e de intelixencia do que acontece en Portugal. Se non é só unha presentación, un lanzamento da historia de Galiza para leitor portugués, senón que gostaría que fose tamén visto como un modo de diálogo da historia da Galiza e a historia de Portugal. Eu sou historiador, non posso fazer outra coisa. É uma história que se confunde muito, não é? Que é muito a mesma história, sim, dos dois lados da fronteira. Sim, pero há unha diferença fundamental, que é que a parte sul da antiga Galicia transformouse nun reino, nun estado, e despois nun estado, nunha nación. No caso da Galiza nunca foi tal cousa. Por tanto, aquí há unha, como digo en algún das partes deste ensaio, na cisão do século XII há como dúas liñas diferentes de percurso histórico. Unha máis política, que representa Portugal e depois Portugal, e unha máis cultural, que representa a antiga Galequia, agora Galiza, máis vinculada á meseta e Europa, en troques Portugal máis vinculado ao Atlántico e depois ao mundo ultraatlántico, transatlántico, non? Então, é aquilo que dixo o Torga cando recebe na súa casa de Coimbra a uns escritores galegos. Dice que tiña que percebe-os como irmáns, pero ao propio tempo diferentes. É unha patria dividida, non é? É unha patria dividida. É como un linguaxar que ele escuta daqueles visitantes que lle fai refletir no seu consabido iberismo, pero tamén na diferenza que existe, non? De todo isto do que se fala neste libro.
Estava a ver aqui o José Manuel a concordar imenso, a acenar muito que sim com a cabeça. Reconhece esta proximidade, mas também as diferenças tornam-nos mais próximos, galegos e portugueses. Há uma grande proximidade que é bem mostrada e com a qual eu concordo em absoluto entre Portugal e Galiza, e ao mesmo tempo a diferença. A proximidade maior é evidentemente com o Portugal do Norte, e eu diria que o Portugal do Norte Atlântico, muito semelhante ao longo de séculos em relação à Galiza. O Ramon Vilares fala da estrutura da paróquia, da importância do clero, da importância do pequeno campesinato proprietário. Não são situações idênticas, mas lembram muito até a própria importância, digamos, da fidalguia e não da grande nobreza na Galiza, digamos, a aproxima da importância que essa fidalguia rural ou dessa nobreza rural teve no caso português. Há essas afinidades, e depois há evidentemente uma enorme diferença que tem a ver com as circunstâncias do Estado e do tipo de Estado. Eu só queria acrescentar, há uma expansão do Estado e das monarquias ibéricas que vem para sul, que é feita, digamos assim, à custa do poder muçulmano na Península, à qual se segue uma expansão oceânica, nomeadamente em Portugal a partir de Lisboa e, no caso de Espanha, centrada muito em Sevilha, para as Américas, mas também para o Oriente, no caso da monarquia espanhola, até às Filipinas, etc. E isso marcou muita diferença, porque de alguma maneira a Galiza ficou ali encaixada sem possibilidade de expandir, de encontrar um território, e levou a uma secundarização do reino da Galiza, portanto aquilo que podemos dizer da parte norte e maior da antiga Galécia romana, como ele mostra, no interior, digamos assim, da monarquia unificada a partir dos reis católicos. Isso é que marca a divergência. Ora, afinidades muito grandes, começando desde logo para a afinidade linguística. A língua é praticamente igual, não é? As expressões que são... quase igual. Eu, a primeira vez que fui à Galiza, lembro-me de ir a um bairro popular em Pontevedra, e era antes da autonomia ter triunfado, ainda estava vivo o Franco, e ter ficado muito surpreendido ao nível do falar que eu ouvia com o falar português do Norte. Mas aqui temos as diferenças. Temos um galego que, por exemplo, e que espelha também a diferença política. Temos um galego que fica como repositório, sobretudo do mundo popular, até ao Padre Sarmiento, como Ramon Vilares mostra mesmo, quando começa a dar-se uma ênfase às características próprias da língua e dos costumes galegos, depois ao longo do século XIX e do século XX, mas essa língua galega sobrevive, sobretudo no mundo camponês, é o seu referente, enquanto que em Portugal, desde o século XIII, dessa mesma fala, que era em grande medida comum, com a incorporação em Portugal dos dialetos moçárabes e das línguas e de uma influência mais marcante do arábico ao sul, mas era basicamente basicamente a mesma língua, mas em Portugal transforma-se numa língua de Estado. Vai ter gramáticas, vai ter uma elite, vai ter centros, desde a corte aos estudos gerais, à universidade, que evidentemente a consolidam, e vai ser uma língua destinada que acompanha a expansão imperial, de onde sai o Brasil. Portanto, muito parecidos, como eu digo, sobretudo o norte atlântico, eu diria o norte até à zona do Volga e do Mondego, muito, muito semelhantes, mas com uma história distinta. Mas há essa, Teresa, esta proximidade, e apesar da história distinta, tem vindo a intensificar-se com o passar do tempo. Ou seja, nós estamos aqui a falar de uma relação cultural, da história, da evolução das duas regiões, ou de uma mesma região, dos dois lados da fronteira. Isto é uma coisa que se tem intensificado com o passar do tempo, e sobretudo nos últimos anos mais recentes, em que de repente as fronteiras acabaram por esfumar-se de certa maneira. Isso favoreceu esta proximidade entre os dois povos. Obrigada, Joana. Sim, o Ramon, neste seu livro Galiza, Terra Irmã de Portugal,
mostra-nos como é que a província de León, o norte de Portugal e a Galiza têm em comum uma história e uma cultura que depois justifica precisamente esta afinidade muito grande e isto que hoje nós reconhecemos como uma aproximação, mas ao mesmo tempo esta aproximação é fruto de um alinhamento que também foi fruto daquilo que acabámos de ouvir sobre a Constituição do Reino de Portugal. Mas esta cultura, este caldo cultural comum é-nos ainda um bocadinho distante, apesar de que com a Comunidade Europeia, com a União Europeia, ter havido muitos programas que realmente diluíram estas fronteiras e nos aproximaram bastante. Mesmo assim, eu penso que ainda há um longo caminho a percorrer e o livro do Ramon penso que termina com esta ideia. Portugal, no norte de Portugal em particular, e a Galiza têm muito a ganhar com o intensificar das suas relações e inclusive a província de Leão, que ainda está mais distante por estranho que possa parecer, apesar de sermos todas regiões absolutamente contíguas, não é? Formamos a antiga Galécia Romana. E portanto, eu penso que esta aproximação, curiosamente, aquilo que eu aprendi, precisamente em grande medida com o Ramon, com as atividades que fizemos na Fundação da Casa de Mateus, em que tivemos frequentemente o apoio do Conselho da Cultura Galega, de que o Ramon era presidente, e de outras instituições galegas, é que da parte da Galiza parece haver um sentimento de proximidade muito maior e que Portugal às vezes está um pouco alheio a essa... Está mais fechado, nós fechamos-nos mais é mais um alinhamento do que um fechamento, é mais o Ramon fala na ideia da conversa, de uma conversa inacabada, de uma conversa que tem que ser alimentada, uma conversa que está lá, mas que precisa de uma energia para se realizar numa relação mais criativa e e que nos aproxime realmente da forma como culturalmente a nossa matriz já está lá. Mas, Ramon, esta relação sempre foi um bocadinho assim, muito mais de lá para cá do que de cá para lá. Eu lembro-me de ver umas coisas sobre os antigos aguadeiros que vinham precisamente da Galiza para cá para vender. Havia uma série de profissões que entravam os galegos em Portugal, não havia o movimento inverso. É desigual no tempo. Houve épocas no que as migrações de galegos para traballos nas cidades portuguesas, também no campo, por exemplo, no Douro, toda a organização das vinhas do Alto Douro foi feito, enfim, Orlando Ribeiro diu expressamente na súa xeografía de Portugal por traballadores galegos. Isto é unha coisa evidente, quer Lisboa, quer Porto, quer no interior, nomeadamente no Douro, a presenza de galegos. Pero tamén houve migración portuguesa cara ao norte. Unha migración menor, pero interesante tamén. Mesmo para algúns oficios, por exemplo, a serrar a madeira, para procurar barro para construir as casas, as moradas, en fin, que nos une tamén un sentido un bocadiño parecido de migrações e de contacto humano que vai e que ven. Agora, há outro elemento moito importante, é que as migrações tamén levaron a galegos e a portugueses conxuntamente, portugueses miñotos, portugueses transmontanos, cara ao Brasil, por exemplo. E alá, no Brasil, eran misturados, facéndose quase invisíveis uns dos outros. Era uma migração conjunta. Sim, porque as migrações são por fases, non se vai sempre ao destino final, senón que se fai primeiro. Pois moitos migrantes podían estar en Viana do Castelo, podían estar no Porto, podían estar en Vila Real, depois aproximarse a Lisboa e depois ir para unha das capitanías do antigo Brasil. Cando no século XX o Gilberto Freire fez unha visita a Portugal nos anos 50, faz discurso en toda a parte, e cando visita, acho que Vila Real, fala dos transmontanos e os galegos como
os ventres xeradores da população que está nas Minas Gerais. Ou seja, num distrito que se desenvolveu moito no século XVIII no Brasil. Então, ele mesmo une, com a sua visão sociológica, o que é unha migração compartilhada ou compartilhada, non? Galegos do norte, Sim. e diría galegos do sul, pero non está, transmontanos e miñotos do norte de Portugal, que se encontraron, por exemplo, no Brasil. Certamente a migración foi máis estable da parte de Galiza para Portugal do que de Portugal para Galiza. Por qué? Porque as oportunidades en Portugal, como imperio, eran moito superiores. Além disso, os galegos no Imperio Español non tiveron oportunidades moi claras. Entón, aproveitaron as oportunidades que ofrecía o Imperio Portugués. Isto non é unha realidade que non se pode, non ten nada de mau en absoluto. Entón, o que importa é deixar claro que as relações son constantes, as relações humanas son constantes. Son constantes para artes de pesca, son constantes para a agricultura, son constantes para os servizos e oficios urbanos, son constantes para deslocarense, por exemplo, ao Brasil, e son maioritariamente de galegos que veñen e non de portugueses que van ao norte, porque non, a diferencia do que é hoxe, que há xa moito portugués, o mesmo que há moito brasileiro, como inmigración nova na Galiza, que non ten nada a ver coa antiga emigração da Galiza cara a Portugal. E nessa dimensão, nessa relação, há também uma dimensão religiosa muito forte. Temos os caminhos de Santiago, temos Santiago de Compostela, temos até um famoso galego a dar origem a uma lenda portuguesa, a lenda do Galo de Barcelos, não é? A pessoa que estava em causa, supostamente, era um galego que viria em peregrinação a Portugal, e que, enfim, foi acusado de homicídio. Esta dimensão religiosa também, e tendo em conta as maneiras de ser destes dois povos, ou deste povo dos dois lados da fronteira, também é uma coisa que nos une até hoje na nossa identidade. Eu penso que sim, historicamente. Evidentemente, o facto de tratarmos de duas áreas, a Galiza no interior de um Estado confessional católico como é a Espanha, e Portugal também confessionalmente católico, tem a sua importância, mas sobretudo tem importância o facto de a Igreja e a religião católica serem muito influentes quer na Galiza, quer no norte e centro de Portugal, porque sabemos há uma presença muito maior, digamos, grosso modo, da religião e da religiosidade a norte do país, uma influência em todos os aspectos da vida social, do que não existe a sul, embora o sul seja também católico, etc. Portanto, essa proximidade é um dos grandes traços culturais, digamos, que persistiu até hoje. Quanto à questão das peregrinações, ela é muito importante. Como mostra o Ramon Vilares muito no livro, há um eixo de articulação muito forte entre Compostela e a criação, no fim de contas, da história, da narrativa de que ali teria o túmulo do apóstolo, e os fluxos populacionais, as peregrinações que se fazem em toda a Europa católica. De facto, Compostela era um dos vértices medievais, e certamente pós-medievais, de um mundo que se articulava, de um mundo católico que tinha como outros polos, como ele mostra, Roma e Jerusalém. Era um pouco as cruzadas, sem ser necessário conquistar, mas o caminho envolvia relações político-dinásticas pelas quais, sobretudo, os borgonheses chegaram ao norte da península, e quer Raimundo pelo lado da Galiza-Leão, quer Henrique, pai de Dom Afonso Henriques, vinham precisamente da alta nobreza borgonhona. E Compostela foi esse centro de peregrinações até hoje, o que faz, curiosamente, Compostela uma cidade extraordinariamente cosmopolita,
cosmopolita. Vigo também o é, e a Corunha, mas por outros motivos mais de caráter económico. Compostela ligado muito ao mundo da religião. E é curioso que isso colocou questões a Portugal, porque evidentemente o apóstolo dominava, e há no Minho, o Minho tem diversas invocações que eram de santos galegos, São Rosendo, etc., que depois não avançam tanto para sul. Santiago foi muito influente em Portugal, e o Conde de Santiago chegou até ao Alentejo, Santiago do Cacém, às Beiras, ao norte de Portugal, mas depois há um afastamento. Eu devo-lhe dizer que no século XVII, quando da restauração da independência do Estado português, os bispos fazem uma orientação pastoral para afastarem os peregrinos portugueses do caminho de Santiago e dirigi-los para santuários em Portugal. Um desses santuários é o Santuário Mariano de Nossa Senhora da Lapa, na Beira Alta. Portanto, havia isso explicitamente. E não é Portanto, quiseram fazer uma separação das águas. Exato. E não é por acaso que quando há, digamos, a primeira grande crise de afrontamento com Castela, e em que Portugal, digamos, estabelece a sua aliança duradoura com a Inglaterra para se contrapor ao poder muito forte e que será hegemónico do centro da meseta, o padroeiro do país passa a ser São Jorge, o de Inglaterra, como é, por exemplo, da Catalunha, para se afastarem. Portanto, há aqui momentos convergentes e uma convergência que permanece na longa duração até hoje, até pelos factores da imigração, claro, que se estão neste momento a alterar, mas que são antigos, plurisseculares, mas também tentativas do lado português de marcar uma diferença, não tanto em relação à Galiza, mas à Galiza enquanto parte de uma Espanha maior, que era, digamos, muitíssimo importante e que é e continua a ser um grande poder europeu, numa altura em que Portugal, embora com o Império, já não é um grande poder envolvido nos destinos da Europa. E, Teresa, esta necessidade de separação ainda existe de alguma maneira hoje, ou hoje há a noção de que juntas as populações conseguem ter mais voz, conseguem falar mais alto, como dizia ainda recentemente Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, numa intervenção que fez precisamente no Minho? Eu acho que há aqui vários planos. Se formos pensar no contexto europeu, é evidente que Portugal e Espanha, como dois Estados-nações, têm, a meu ver, todo o interesse em ter uma voz conjunta e em definir alianças nos temas que lhes dizem diretamente respeito, como foi o caso recentemente com a questão dos preços do gás, mas em termos de relação entre a Galiza e o Norte de Portugal há outro tipo de questões que às vezes passam um bocadinho ao lado das considerações quando nós falamos em Portugal. Acho que, de facto, o Norte de Portugal, em particular, o interior norte, mas também o Minho, Trás-os-Montes e Minho, tem uma proximidade muito grande à Galiza. A nível do país, penso que não será exatamente igual. As pessoas podem não ter a noção das diferenças entre a Galiza e o resto da Espanha, têm muito hábito de olhar para a Espanha, mas como diz o Ramon aqui no início, Galiza poderá não ser uma terra-irmã, mas também não é um país estrangeiro. E esta situação particular que tem a Galiza não é a mesma que tem Castela e León. E isso é um ponto muitíssimo interessante. E depois também, claro, há as outras nações culturais espanholas, que é um termo que me parece muito interessante, pensar na cultura como realmente o ponto a partir do qual emergem estas identidades nacionais. E nós temos aqui um bloco muito unitário, Portugal, com as suas fronteiras estabelecidas e firmemente estabelecidas, sem que não nos causam dúvidas nenhumas, e depois temos a Galiza, que no fundo apresenta-se para mim um pouco como um país que tem dúvidas em relação às suas fronteiras. Um país que vive a separação de Portugal como uma espécie de amputação, como coisa meio traumatizante. Como algo que de facto reduziu a possibilidade da Galiza subsistir como uma nação não só cultural, mas também política. No contexto europeu, todas estas questões têm solução, e é isso que é muito interessante, porque podemos
podemos beneficiar das aproximações regionais sem pôr em causa as nações que constituem a União Europeia, não é? Que é uma união de países, portanto podemos ter estes diferentes níveis e parece-me que mas que temos um caminho para assumir melhor estes níveis diferentes, para podermos ter estas relações mais ricas porque temos muito a aprender com a Galiza. A Galiza de facto tem, apesar de ter também esta dimensão atlântica que Portugal assumiu ainda antes da Galiza, tem uma dimensão europeia que perdurou, como se dizia agora, graças aos caminhos de Santiago. Este cosmopolitismo galego é muito interessante, visto sobretudo do lado do interior norte, que foi uma região que ficou um pouco esquecida, de certo modo, mas que pode ganhar e tem uma centralidade muito interessante no contexto europeu de todos estes povos, estas nações culturais espanholas. E há aqui uma possibilidade desta cooperação, Ramon, potenciar também a região. Fala-se muito em interioridade e no interior deixado para trás e nas regiões mais longe dos centros ficarem para trás. Isto poderia ser uma maneira de a Galiza e o Minho se levantarem e através desta cooperação, ganharem peso numa Península Ibérica, numa primeira instância e depois numa União Europeia? Sim, com certeza, porque há muitas coisas, entre outras a próprias comunicações, que agora xa son moito abertas e moito cómodas, e moito diferentes do que eran há 50 ou 60 anos, poden facilitar eso. A mensaxe implícita que está no libro é que a Galiza ten unha oportunidade con Portugal e Portugal ten unha oportunidade con Galiza. Non unha oportunidade para facer o modo antigo, como mesmo se está a ver quase na situación actual, na guerra europea da Ucrania, etc. Unha vontade de reintegracionismo da Galiza en Portugal ou de irredentismo da Galiza para os portugueses. As coisas non camiñan, neste caso, por aí. De modo que non há nenhuma... eu non encontro que haxa vontade de recuperar a Galiza, como se for unha antiga Alsacia perdida, nem tamén dos galegos debruçarse, de entregarse totalmente a Portugal. Pero as semellanzas, as relações, a historia, a cultura, tudo iso axuda a que podamos facer coisas juntos. E que podamos facer propostas e proxectos juntos. Há un proxecto macro-regional que algún día terá que ser máis forte do que é, pero xa está camiñando nesa dirección. Foi a Unión Europea que eliminou, curiosamente, moitos dos problemas que tiñan as fronteiras interiores, desfronteiriza, de algún modo, non? E esa eliminación progresiva das fronteiras para esta macro-región, que foi a primeira da Unión Europea en realmente constituirse como tal, ten que ser un exemplo. É unha región de máis de 50.000 km², con unha população de unha densidade de máis de 125 individuos por km², ten un perfil atlántico que se pode comprobar mesmo nos mapas de Google, nun mapa noturno onde se representan as luces do planeta, ou polo menos desta parte de Europa, e há unha concentración de luz, de claridade nesta parte atlántica. Todo isto só temos que exploralo e articulalo políticamente. Há unha relación moito forte da Comisión da CCDR do norte de Portugal con a Galiza. Curiosamente agora há un nivel de referente institucional diverso, está máis forte na Galiza do que no norte de Portugal, porque a Comisión do norte de Portugal, da región norte, non ten o grado de peso institucional que ten unha autonomía como é a Galiza, pero todo isto non vai a bloquear as relações, senón que acho que están nun camiño positivo e de aproveitamento de oportunidades. Há 50 anos non había pontes, nomás que unha feita un pouco a desgana polos liberais no século XIX,
Hoxe a Galiza con Cataluña e a Madrid as tres autonomías que teñen maior nivel de relación comercial con Portugal, e há moitos proxectos, eu acho que entre a región norte de Portugal e a Galiza que están en camiño de seren algún día unha realidade. Insisto, isto non debe estar fora dos medos políticos. O sea, dos medos de que pode haber unha invasão, un redentismo, un reintegracionismo. Non. Eu acho que todo iso está, felizmente, superado. O que pode estar fora da agenda política. E a agenda política, acho que é outra. E isto é o que nos vai permitir tamén evoluir con moita forza para o futuro. Tamén Portugal está a pensar na súa propia regionalización. Que foi bloqueada no seu tempo, pode voltar a ser colocada na agenda política, non sei qual será o resultado. Está colocada, sim. Sí, es eso, pero non vai a mudar cualitativamente tudo, vai a mudar a referencia ao nivel institucional. Porque agora e antes, pois, moitos dos presidentes da Galiza finalmente tiñan que tiñan que ter co presidente da República, e non co presidente da región norte. Algún día será posible que haxa estes entendementos de unha forma moito máis estável do que xa son hoxe, e que abran unha perspectiva de que a Galiza deixe de ser terra irmá e sexa terra. Non digo portuguesa, nin española, nin galega, son terra. Só terra. José Manuel, esta vontade, que no fundo já é uma realidade nos povos, vimos isso na pandemia, houve situações dramáticas de pessoas que precisavam de passar a fronteira para ir trabalhar para um lado e para o outro, portanto já existe essa terra única, que não é bem nem Portugal, nem Espanha, não é bem Galiza, nem é Minho, é a terra daquelas gentes que vivem ali. Não deveria ser fácil a decisão política vir a seguir, porque já não há propriamente este risco de invasão, de tomada de território, enfim, nesta parte pelo menos já não é uma realidade, não é? É diferente, é difícil ser profeta, mas eu tendo a concordar com tudo o que Ramon Vilares acaba por dizer. Há claramente no quadro da União Europeia uma diluição das fronteiras, não só entre a Galiza e o norte de Portugal, que já começou há algumas décadas antes até da própria, havia uma grande simpatia pelo galeguismo que vinha até Lisboa, mas muito notória, lembro-me eu, em princípio dos anos 70, já no Porto, e já havia, digamos, mais migrações, não só de trabalhadores, mas intelectuais, até em direção à Galiza. Mas há uma diluição das fronteiras no contexto da Ibéria, que está ligada, evidentemente, à gênese da União Europeia, está ligada também ao desaparecimento de regimes que tinham um nacionalismo político muito acentuado, no caso da Espanha o franquismo, no caso de Portugal Salazar. O Estado Novo temia uma intervenção, nomeadamente por altura da Segunda Guerra Mundial, de um Estado espanhol muito mais forte, apesar da evidente proximidade entre ambos, mas existe uma enorme diluição. E de facto, por exemplo, agora vendo pelo lado português, e não só da Galiza, não há propriamente estudos sobre isso, mas há claramente a ideia de que está muito debilitada a ideia do espanhol como a grande entidade face à qual se definia uma identificação nacional portuguesa. Ainda continua a haver estereótipos, eu conheço, por exemplo, no Sul, em relação ao espanhol, mas na prática isto está a alterar-se. Já não há uma relação de oposição. Sim, está a alterar-se constantemente. É a Raia do Minho, é a Raia de Badajoz. O próprio facto de estar lá ainda à fronteira, mas já lá não estarem os guardas, incrementa todo o tipo de trocas, desde a migração económica que leva os portugueses a procurar um mercado melhor remunerado e com outras oportunidades que não encontram em Portugal, até, digamos, à simples prática turística que transforma a Espanha claramente num destino, muitas vezes
tão próximo que nem sequer é devidamente assinalado dos portugueses e vice-versa em relação a Lisboa. Portanto, o que eu penso é que existe esta realidade prática de diluição enorme das adversidades, faça um entendimento, muitas vezes não explicitado, de que há aqui algo de comum no mundo ibérico. É como se houvesse um iberismo prático, já não é o iberismo dos intelectuais, mas é um iberismo prático. E repara, é notório, os portugueses dizem muitas vezes a brincar, eu próprio digo, eu vou falar em portunhol. Tentamos castelhanizar algumas expressões para sermos entendidos pelos nossos colegas e amigos espanhóis. Mas é evidente que há uma proximidade linguística enorme, não só entre a fala galega e a portuguesa, mas no geral entre estas falas e um espanhol, digamos assim, que é o castelhano. O que é natural, porque emergimos, no fim de contas, do mesmo mundo latino, muito marcado, e tivemos uma história comum que passou inclusive pela União das Coroas durante 60 anos. Não antevejo nada de semelhante, nenhuma união no próximo figurino, mas como eu digo, vejo este iberismo prático, pacífico, a continuar, é como eu vejo o futuro. E Teresa, neste caminho de aproximação, é mais importante preservar a história ou é mais importante fazer nova história em conjunto? Acho fundamental preservar a história para fazer nova história. Eu sou muito a favor do iberismo prático. Acho que no tempo dos Filipes, quando começou com a monarquia dual, havia uma espécie de iberismo prático que depois se foi deteriorando, mas esse iberismo prático depois esbarra no desequilíbrio institucional que o Ramon também que referia, não é? A Galiza tem um Estado autonómico, nós, Portugal, não tem, no caso ali da relação mais fronteiriça. Por outro lado, Portugal é o interlocutor de Madrid e a Galiza não é um Estado-nação, e isso também nas cimeiras ibéricas depois também pode ser uma limitação para as relações mais imediatamente transfronteiriças. E, portanto, o iberismo prático de facto avança, mas depois era muito interessante encontrarmos soluções institucionais que equilibrassem um pouco e permitissem potenciar esse iberismo prático. Agora, em relação à história, acho que a história, como o Ramon tão bem ensina, é uma fonte extraordinariamente inspiradora para nós inventarmos a nossa história, não é? E para nos entendermos também. E para nos entendermos, porque sem isso também não inventamos histórias, estamos enganados e não vamos a lado nenhum. E por isso, olha, acabo recomendando a leitura deste livro e pronto, é isto. É a nova publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Galiza, Terra Irmã de Portugal. Muito obrigada, Ramon, Teresa, José Manel. Muito obrigada por esta conversa excelente aqui na Casa da Cerca, em mais uma praça da Fundação. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.